Bem-vindos mais uma vez, bem-vindas. Vamos então dar início ao primeiro webinar do Festival de Birdwatching de Sagres de 2022. Abrimos em grande aqui com o Ricardo Soares, o arqueólogo da Câmara de Vila do Bispo, que nos vai falar aqui de um projeto que eu, na verdade, tenho muito pouca informação, portanto também espero aprender muito hoje. O Ricardo é um dos nossos guias de sempre. Portanto, o festival, muitas vezes, para quem não conhece tão de perto o Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza, pensa sempre na questão das observações das aves, que é realmente, digamos, o ponto principal deste evento, mas não é de todo tudo a que o evento se resume. Portanto, temos muitas atividades relacionadas com outros tipos de fauna, outro tipo de flora e também, principalmente, com a vertente da cultura, com a vertente da geografia, com a vertente da geologia, e realmente aqui as atividades, aliás, tanto temos que as atividades que normalmente temos nessa área costumam esgotar rapidamente, porque há realmente um interesse e cada vez mais da parte das pessoas que frequentam este tipo de eventos, de perceber e valorizar o património cultural dos territórios em que vivem e que conhecem. Neste sentido, o Ricardo tem sido sempre um grande apoio ao festival, porque está unicamente qualificado para explorar o património cultural de Vila do Bispo, e então as atividades dele, principalmente as que a mais famosa, que é o Sunset Megalítico, quase sempre esgotam, ou penso que sempre esgotam. De qualquer das formas, hoje temos a sorte de ter uma atividade em que temos o Ricardo disponível, em que a atividade não está esgotada, em que não podemos ouvi-lo a falar-nos um pouco sobre estas questões. Portanto, sem mais demora, eu, como não sou da área, eu sou biólogo, se fosse algo sobre aves, poderia falar um bocadinho sobre a arqueologia. Realmente não me vou aventurar para não dizer asneiras. Portanto, vou passar aqui a palavra ao especialista, ao Ricardo, e pronto, obrigado a todos por estarem aqui, e não se esqueçam de irem apontando as vossas questões no chat, e falamos mais no final. Ricardo, fala contigo. Obrigado, André. Boa tarde a todas e todos os presentes aqui neste fim de tarde em Vila do Bispo. Mesmo quem está distante, acho que vai fazer uma viagenzinha de fim de tarde para ver o pôr do sol aqui em Vila do Bispo. Agradecer mais uma vez o convite. Desde 2014 que estou a viver e a trabalhar no Conselho de Vila do Bispo, na área da Câmara Municipal, na área da arqueologia, mas do património cultural no todo. Na verdade, a área de património natural, também sou responsável interno pelas ações de cooperação com as universidades e centros de investigação na área de investigação de património natural e de biodiversidade. E no fundo aquilo que vos trago aqui hoje é um teaser, é para abrir o apetite para um projeto que já leva perto de 8 anos e que se prevê abrir portas no início do próximo ano 2023. No fundo é um relicário, todo o património natural e cultural passível de ser narrado materialmente e imaterialmente num espaço reabilitado para o efeito. Os antigos celeiros da Federação Nacional de Produtores de Trigo, entretanto EPAC, os celeiros de Vila do Bispo, e o museu chamar-se-á o Celeiro da História. Portanto, ninguém é especialista, somos todos pessoas que queremos conhecer mais sobre o património local, neste caso Vila do Bispo, e este museu abordará temáticas tão diversificadas que não se esgota simplesmente na arqueologia. Aliás, a arqueologia é só um dos aspectos. Portanto, avançando na nossa apresentação. Ok, muito bem. No fundo, aquilo que eu gostaria de vos transmitir durante esta cerca de hora que avançar juntos é, desde logo, responder à pergunta: porquê um museu em Vila do Bispo? Abordaremos a riqueza e a diversidade patrimonial do nosso território,
a herança coletiva e o retorno social junto da comunidade. Exploraremos o conceito de museu de território, o conceito de museu da paisagem, falaremos das opções e das narrativas museológicas, da estratégia museográfica e também alguns aspectos sobre o acervo expositivo, que eu acho que vai ser uma surpresa para muitos de vós. Portanto, bem-vindos ao fim do mundo. É assim que muitas vezes é conhecido o nosso território extremo, periférico. É de facto um epíteto romântico que tem alguma verdade, mas que nós também queremos desconstruir precisamente na abordagem museológica do nosso museu. Encontramos precisamente aqui no centro, no extremo sudoeste da Europa continental, como sabem, o atual território de Vila do Bispo é determinado geograficamente pelo Grande Cabo de Sagres, o atual Cabo São Vicente, e de facto esta perspectiva da Europa, da Península, é realmente muito periférica, mas como sabem, há muitas ocorrências de ordem cultural que se desenvolveram a partir deste ponto, que nos coloca, de certa forma, não no fim do mundo, mas no centro do mundo. Um desses aspectos é precisamente, e temos aqui especialistas sim da área da geologia e da paleontologia, claro que não vou aventurar nesta matéria, mas para vos dizer que ali dentro daquele quadradinho tracejado vê o embrião da futura Península Ibérica, no centro de um supercontinente de outrora chamado Pangeia, em que num período da evolução do próprio planeta Terra, em que os continentes estariam unidos. Com a derivação continental, de facto, essa perspectiva alterou-se, mas não perdendo o fio e o foco daquela futura Península Ibérica, percebemos que, de facto, estaríamos no centro do mundo de então. Isto de vez em quando não passa como eu quero, peço desculpa. Sobre este apontamento que eu vos transmiti, temos de facto no nosso território provas materiais e esta imagem leva-nos até à Ponta do Telheiro, um geomonumento de singular importância à escala global e com uma força paisagística incrível, o Cabo São Vicente ao fundo, nos seus calcários, aqui estes arnitos oxidados, estes avermelhados, os arnitos, as dunas fósseis, e depois numa imagem que não vemos aqui, mais para norte, desenvolvem-se os carbónicos, os xistos, os caralvacos, portanto, só aqui conseguimos perceber a diversidade geológica do concelho de Vila do Bispo. Se formos até ao Canadá, poderemos encontrar depois a continuidade desta estrutura geológica como prova documental de que outrora existiu de facto um supercontinente. Também ainda na perspectiva geológica, neste caso paleontológica, temos no nosso concelho vestígios de animais já extintos. Aqui o que estamos a visualizar é um trilho de 13 pegadas de um grande dinossauro iguanodontídeo que deixou as suas marcas na atual Praia da Salema. E é de facto um tema forte, sobretudo para crianças, não só, que está particularmente documentado aqui no nosso território. São ignofósseis, ainda não encontramos fósseis de dinossauros, encontramos outros fósseis de outros animais extintos e outros que ainda são sobreviventes. E pronto, e vamos aguardar que a Beatriz, que temos aí connosco hoje, faça essas descobertas num futuro próximo. Mas o nosso território é também aquilo que podemos chamar um autêntico jardim de endemismos. As particularidades geográficas, ambientais, climáticas e geológicas, o substrato geológico também dita o tipo de plantas que depois ocorrem na geografia. De facto, este território tem uma série de plantas que são únicas, são endemismos únicas à escala global. Aqui temos o exemplo do famoso Tojo de Sagres,
que é uma espécie que só ocorre nesta zona, particularmente ali na zona de Sagres, entre o Cabo de São Vicente e o Forte do Beliche, sobretudo. No mundo animal, também temos aqui algumas espécies que são únicas. Aqui o que vos posso mostrar é o Triopsis vicentinus. Há várias espécies de Triopsis, mas este é exclusivo do nosso território, recentemente identificado por duas investigadoras da Universidade do Algarve. É um crustáceo de água doce, muito resiliente. Ele deposita uns ovinhos, uns cistos que conseguem resistir ao tempo. Eles habitam temporários só quando sentem uma pressão de água suficiente é que eclodem, e são aquilo que se pode chamar verdadeiros fósseis vivos, no sentido que são contemporâneos dos dinossauros do Jurássico. Relativamente ao mundo animal, não é por acaso que estamos aqui hoje numa atividade integrada no programa do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, do Concelho de Vila do Bispo, e de facto é um território, mais uma vez, com algumas singularidades e ditadas pela geografia. As aves reúnem-se aqui na grande migração outonal a caminho das terras quentes de África, e Sagres é um ponto privilegiado para os birdwatchers, os ornitólogos e todos os amantes da natureza que se interessam pela avifauna, e que têm aqui de facto na zona de Sagres um spot fantástico para ver uma diversidade de espécies que por aqui passam na sua rota migratória. Neste percurso também temos naturalmente vestígios do passado, civilizações recuadas e nossas antepassadas. Temos que ter em conta que na história da própria Terra a humanidade, a espécie humana chegou ao lusco-fusco da tarde de ontem. Portanto, há um planeta muito mais antigo, uma história muito mais antiga, e nós somos passageiros neste percurso. E sobre esse percurso, que neste caso remonta a 34 mil anos, temos diversos vestígios também de singulares. A figura do infante, incontornável. Sagres intimamente ligada à história e à personagem do infante Dom Henrique. Como sabem, aqui passou os últimos 8 anos da sua vida e aqui morreu. Aqui fundou a sua vila, a Vila do Infante Sagres, e é uma pessoa que deu um contributo importante em determinado momento da nossa história a esta terra, ao nosso país, e de certa forma é um pioneiro da globalização além-mar. Mas também temos as histórias subatuais, a etnografia, a etnologia encarrega-se de resgatar, de preservar estes conhecimentos, estes gestos que ainda presentes na comunidade local. Ofícios da terra, ofícios do mar, e todo este rol de temáticas têm sido tratadas a partir da Carta Arqueológica de Vila do Bispo, que vai muito além da arqueologia, da história e da cultura. Portanto, é um levantamento que se iniciou em 2014, de base arqueológica, mas que tem vindo a integrar uma série de apontamentos de ordem patrimonial que interessa registar, investigar, conservar e transmitir às futuras gerações. Este processo parte sobretudo de investigação no terreno, com a identificação de objetos que remontam a outros períodos. Esses objetos são depois objeto, passa a redundância, de uma análise cronocultural para perceber, para conhecer as civilizações, as comunidades que os produziram, as suas funções. No fundo, o processo arqueológico são aqueles objetos que muitas vezes vemos nos museus.
todas estas evidências são registadas. Podem ver aqui nesta imagem, na barra lateral, que o levantamento patrimonial de Vila do Bispo vai muito além da arqueologia. Temos também aspectos de ordem arquitetónica, artística, civil, comercial e por aí fora, geológica, paleontológica, grutas, tudo aquilo que realmente importa diferenciar pela sua importância e significado. Este trabalho, neste momento, está organizado de forma a entrar a revisão do PDM, do Plano Diretor Municipal de Vila do Bispo, no sentido de todos estes apontamentos serem objeto de de proteção municipal no âmbito de qualquer tipo de intervenção nos subsolos, nos habitats e por aí fora. Também trabalhamos de forma sistemática com um protocolo que temos com a Universidade Nova de Lisboa, a arqueologia subaquática. Estamos a fazer também a Carta Arqueológica Subaquática de Vila do Bispo. Portanto, a Carta Arqueológica desenvolve-se em terra e no mar. Uma investigação também dirigida às cavidades kársticas, às grutas do nosso concelho. Temos aqui um património espeleológico muito importante, são reservatórios importantíssimos de tempo, com património arqueológico, mas também com biodiversidade específica, e mais uma vez é um trabalho que não é individual, é um trabalho coletivo, feito com especialistas, com amigos, e que têm vindo a averbar algumas informações inéditas que no futuro daremos conta. Também, voltando à geologia, com a Faculdade de Ciências Humanas, com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, temos vindo a desenvolver alguns projetos cooperativos em torno da temática dos tsunamis, destes grandes eventos que marcam a paisagem. Por exemplo, na Praia da Boca do Rio, no Paulo da Boca do Rio e no Martinhal, estas evidências têm sido investigadas, não só decorrentes do terremoto de 1755, mas outros eventos semelhantes mais antigos. E aquilo que vocês conseguem ver aqui nesta barra mais amarelada, arenosa, é de facto os depósitos sedimentares provocados pelo o tsunami do grande terremoto de 1755. Agora vou-vos contar aqui uma breve história rapidamente do passado humano e da sequência da ocupação humana do território que hoje chamamos Vila do Bispo. Na verdade é um território que poderá ser balizado do ponto de vista cultural, individualizado de alguma forma, entre os contrafortes da Serra de Monchique e a margem direita do Rio Arado, mas que nesta zona mais periférica do Cabo tem uma identidade muito especial. E é isso que temos vindo a perceber e a tentar compreender da melhor forma, à luz da arqueologia e da própria antropologia, para percebermos de facto que há uma matriz genética e uma adaptação às paisagens, aos ambientes, ao habitat, no fundo, que remonta às primeiras evidências da ocupação humana. Podemos começar a nossa história precisamente, vou só aqui desligar isto, não está a aparecer, há 34 mil anos. Temos numa aldeia da freguesia de Budas, na aldeia de Valdeboi, junto à aldeia de Valdeboi, uma cornija calcária, em que foram documentados alguns abrigos sob Paula colapsados, e é uma investigação que se iniciou já há mais de 25 anos pela Universidade do Algarve e que conseguiu registar uma ocupação humana importantíssima, que recuou há 34 mil anos, do Paleolítico Superior, de comunidades nómadas, relativamente nómadas, de caçadores, recoletores e mariscadores, o que coloca este sítio, este habitat paleolítico, entre os mais antigos do sul peninsular. Surge aqui um leão, uma águia. A imagem da direita é da National Geographic, do Luís Taclin.
e surge também aqui um Neandertal. Portanto, é um sítio que documentou a evidência destes animais e presume-se ter uma ocupação Neandertal coeva também do homem moderno, e que em breve poderá ser esclarecida. Para quem gosta de futebol e para não ficarem tristes, temos a águia, temos o leão, mas também temos o dragão no nosso brasão do município de Vila do Bispo. Em termos heráldicos, é o símbolo do Infante Henrique. A investigação em Val de Boi, como já vos tinha dito, iniciou-se há cerca de 25 anos e tem evoluído muito paulatinamente. O processo arqueológico é lento, nem tudo aquilo que vemos no museu será o mais importante num processo arqueológico, numa escavação. Os sedimentos retirados em cotas cronológicas numa escavação arqueológica permite-nos efetivamente adquirir dados tais como a flora, a fauna existente a dado momento da história, o substrato vegetal que ocupava a envolvente do sítio arqueológico, tudo com base na investigação de pequenos carvões, sementes, pólenes que podem ser extraídos e individualizados nos sedimentos. Trata-se de uma investigação sempre conduzida pelo Universidade do Algarve, sobretudo pelo professor Nuno Ferreira Bicho, e com uma equipa alargada de alunos e outros investigadores associados à universidade, mas também que têm envolvido ao longo destes anos investigadores internacionais, inclusive em 2017 desenvolvemos um campus arqueológico com alunos de universidades americanas. Um dos ex-libris da nossa arqueologia local, identificados precisamente em Val de Boi, é esta pequena plaquinha, é uma placa de xisto com algumas gravuras que foi datada de há cerca de 24 mil anos. Conseguem ver aqui na fotografia uns risquinhos, que depois, analisados com mais cuidado, podem ser traduzidos nestas linhas coloridas, que remetem precisamente para uns grandes bovídeos já extintos, os auroques, que são precisamente os mesmos animais que aparecem representados nas gravuras rupestres de Foscoa, a maior concentração de arte rupestre de ar livre do mundo, mas que neste caso não surgem representados em grandes painéis de grande dimensão, mas numa pequena placa móvel, arte móvel, provavelmente de bolsa. Não sei se eles já tinham inventado os bolsos, mas aquilo que importa reter é que de facto é uma pequena peça que seria móvel e é de facto uma raridade identificada aqui no nosso território. Em Val de Boi foram identificados um espólio muito diversificado em quantidade, em qualidade. Aqui é uma coleção de pontas de seta utilizadas para caça, de períodos diferentes e com uma grande diversidade de materiais, técnicas, detalhe. São ilustrações daqui de um amigo aqui de Vila do Bispo, do Vítor Fragoso, que tem desenvolvido algum trabalho connosco de ilustrar com a sua arte algumas narrativas que podemos contar acerca de sítios arqueológicos, neste caso aqui um confronto cultural entre o Neandertal e o homem moderno, e é sempre útil este tipo de abordagens para transmitir, sobretudo às camadas mais jovens, algumas histórias da arqueologia e da história local. Saltando para o período mesolítico, que medeia entre o Paleolítico Superior e o Neolítico, temos também os famosos concheiros. Vila do Bispo é hoje conhecida como a capital do Percebe e uma terra de mariscadores também, mas isso é de facto uma prática que está bem documentada em qualquer registro arqueológico, sobretudo nestes concheiros mesolíticos,
sendo que um dos mais conhecidos, ou pelo menos mais investigados, é um concheiro localizado na praia do Castelejo e que em 2021 foi objeto de mais uma campanha arqueológica com novas tecnologias para tentar compreender melhor estas culturas. Há cerca de 6.500 anos, aqui nestas paisagens, deu-se uma revolução, é a chamada Revolução Neolítica, em que as comunidades de caçadores-recoletores foram confrontadas com o advento de uma série de inovações tecnológicas, que se chama Neolítico, o período da Pedra Nova, e foi neste período que surgiram os primeiros caçadores, os primeiros pastores agricultores nesta área. Eram pessoas que se tornaram preferencialmente sedentárias, reféns da terra, da agricultura, da produção agrária, a domesticação das primeiras espécies vegetais, de cereal como o trigo, leguminosas, e alguns animais como a ovelha e a cabra. O cão já nos acompanhava desde períodos mais remotos, e temos de facto na zona de Sagres, no sítio da Cabranosa, para os birdwatchers, é um sítio perfeitamente conhecido, que é o P1, o grande ponto de encontro entre observadores de aves e aves, é Sagres, e é nestas envolventes deste sítio que foi identificado um povoado neolítico muito importante, cujo espólio, parte do espólio cerâmico se encontra hoje no Museu Nacional de Arqueologia. Mais uma vez a questão do marisco bem presente de forma material. Este tipo de cerâmicas, as primeiras cerâmicas neolíticas, o neolítico também trouxe a cerâmica, é uma inovação que permitiu cozinhar elementos líquidos ao fogo, e estas cerâmicas também eram portadoras de símbolos e de ideias, um pacote mental que as oleiras que as produziam, sobretudo as oleiras, transmitiam de povoado para povoado, de grupo para grupo, e recorriam em muitos casos à decoração, para a decoração, a impressão de conchas de barbigão, e conseguem ver esses ondulados. E estas conchas de barbigão é que deram origem ao nome deste tipo de cerâmica, que é a chamada cerâmica cardeal, recorrendo a um dos nomes científicos do barbigão, que é o Cardium edul. Deste período também temos uma grande materialidade representada nos chamados machados mirenses, indústria mirense, uma tecnologia muito associada a estas paragens do sudoeste, mirense porque foi identificado pela primeira vez junto ao rio Mira, daí o epónimo mirense, por um geólogo, o Jorge Zbizewski, foi nos anos 50, 60, e é de facto aqui na zona de Vila do Bispo que encontramos a maior concentração de artefactos desta cultura. E outros, aquilo que nós costumamos ver representado nos museus para o período neolítico, temos um espólio bem representativo. Peças de maior porte, como esta laje com covinhas impressas que a guarda ajuda para irmos buscar ao sítio para estar representada no museu. Mais uma das ilustrações do Luís Fragoso, este primeiro contacto intercultural entre comunidades neolitizadas provenientes a partir do Oriente, não diretamente, mas por disseminação provavelmente, e que aqui chegaram há 6.500 anos com as suas inovações. E também foi neste momento da nossa história que se dá é de facto um momento que marca talvez aquilo que podemos chamar a arte urbana, o início da arte urbana nas paisagens humanas, ou seja,
surge o fenómeno megalítico. O fenómeno megalítico, a arte já existia, naturalmente, está bem representada em grutas e na arte móvel, como já vimos, mas é precisamente neste momento que o homem, a humanidade, sente a necessidade, pela primeira vez, de fazer monumentos nas paisagens, impondo-se às próprias paisagens, e de facto este território tem uma palavra a dizer sobre este fenómeno. Desde logo temos que começar por desconstruir aquela ideia que no período romano os gauleses ainda produziam menires. É errado. Ainda assim temos que agradecer ao Gotcini e ao Ordese, porque foram fantásticos agentes de divulgação do megalitismo e dos menires em particular. O nosso território, o atual Conselho de Vila do Bispo, reserva atualmente das maiores concentrações de monumentos megalíticos da Península Ibérica e, até prova em contrário, os mais antigos do Ocidente Europeu. Neste momento temos identificados exatamente 295 menires, ou seja, tenho que corrigir aqui, não são menires inteiros, a maior parte deles são fragmentados, descontextualizados, ou seja, 295 evidências de monumentos megalíticos meníricos, numa área de 42 km², o que faz sensivelmente 6, 7 menires por km². É que, de facto, um fenómeno bastante especial, e que, olhando aqui para o mapa, parece que está associado precisamente a esta Finisterra, mais uma vez a geografia, esta Finisterra do mundo mediterrâneo, porque de facto estas evidências deixam de acontecer à medida que caminhamos para o Sotavento. A concentração é sobretudo aqui, Bensafrim, Odiache, Lagoa, e vai acontecendo, mas para Sotavento deixam de surgir monumentos megalíticos menires, o que nos leva a associá-los à geografia extrema do Cabo. A pergunta que se coloca realmente é o que é que representavam, para que serviam, e sobre isso há várias teorias. Consensualmente podemos dizer que são monumentos na paisagem, que marcam a paisagem, são marcos de identidade de antigas civilizações, de antigos povos, de antigos grupos humanos, talvez de pequenos clãs, aldeias, não sabemos exatamente, é um trabalho que estamos a desenvolver. Integram entre aqueles que admitem que os menires são esculturas, e esculturas que representam a pessoa humana, ou seja, antropomórficas. Isto porque podemos, numa perspectiva de história da arte, perceber uma certa evolução entre as estatuetas da arte móvel do Paleolítico, sobretudo que figuravam figuras femininas, as Vênus, e depois, mais à frente, as telas menires, em que surgem representadas, de facto, figuras humanas. Entre estes dois tipos de arte, os menires poderiam fazer o elo de ligação e, de forma muito esquemática, representarem pessoas na paisagem. Aliás, um conjunto de menires, um cromlech, um recinto megalítico, pode ser entendido como uma reunião de pessoas importantes entre a comunidade, e é isso que pensamos. E surgem precisamente num período da Revolução Neolítica, em que a humanidade se torna a medida de todas as coisas. É uma frase do meu amigo Manuel Calado, amigo e mestre, e que de facto é neste período que a humanidade se impõe à natureza, começa a antropizar as paisagens, e talvez nesse discurso os menires também tenham o seu papel. Aqui temos mais algumas ilustrações artísticas do Fragoso. O Vítor é de facto uma pessoa que tem sido muito útil na divulgação da arqueologia junto aos mais jovens.
com o Fernando Pimenta, astrónomo da Sociedade Europeia para a Astronomia na Cultura, fomos convidados a marcar presença em 2016 num congresso internacional em que levámos a temática dos menires até a Inglaterra, e fomos audazes o suficiente para lançar esta questão, bem acolhida de resto, em que podem reparar que temos ali o menino do Padrão, orgulhoso ao lado da Catedral do Megalitismo Europeu, que é Stonehenge, admitindo que o menino do Padrão ou qualquer menino do Bispo representa, poderá significar como a primeira pedra deste fenómeno que evoluiu de sul para norte. Temos aqui esta concentração muito particular. Temos no Alentejo Central um grande contexto megalítico, em que se destaca o recinto megalítico dos Almentos, com 98 menires, portanto são estruturas mais complexas. Karnak na Bretanha Francesa, Stonehenge já nas Ilhas Britânicas. Portanto, um fenómeno que de sul para norte se foi densificando, complexificando, e que materializa a imaterialidade de uma antiga religião, porque de facto só estes investimentos só se podem explicar por uma superestrutura mágico-religiosa com líderes espirituais que ocupam as comunidades a erguerem estes monumentos, tal como mais tarde uma catedral a apontar aos céus, que assim fazia uma interligação entre o mundo dos vivos, a terra, a paisagem celeste, e não esquecendo que os monumentos megalíticos estão também intimamente ligados à astronomia enquanto contadores de tempo e de momentos importantes no ciclo das colheitas, por exemplo. Aqui é uma brincadeira que fizemos aqui há uns anos com o menino do Padrão. Foi só para a fotografia, retirámos as luzes com um gerador e com algum trabalho de fotografia de longa exposição, resultou num postal de boas festas para o município de Vila do Bispo. Avançando no tempo, por falar em tempo só, ok. Avançando daqui no nosso percurso, Calcolítico, Idade do Cobre, um sítio também muito importante aqui no nosso concelho, uma sepultura do Neolítico Final, Calcolítico, muito próximo aqui de Vila do Bispo, na Pedra Escorregadia. Este sítio foi pela primeira vez identificado e escavado pelo professor Mário Varela Gomes, aqui à esquerda na fotografia, na sequência das obras de realização da Estrada Nacional. Na altura, isto nos anos 90 do século passado, ele só escavou metade da sepultura, e muito recentemente, em 2019, uma equipa liderada pelo professor Faustino Carvalho e também com a presença da Sofia Terezo, antropóloga, voltámos a este contexto importantíssimo para continuar a escavação, que ainda não está concluída, tem vários depósitos antropológicos, e é um sítio importante porque é o único contexto funerário conhecido deste género aqui no nosso concelho. Presume-se nas grutas também existem necrópolis da pré-história recente, e é de facto um sítio importante, até porque as ossadas encontram-se associadas a conchas que foram depositadas intencionalmente, o que demonstra que o marisqueio e o marisco destes mares, para além do lado de alimentar e económico, também tem um lado sólido importante para as comunidades da pré-história. Na Idade do Bronze também temos evidências e sítios que remetem para este período. Um dos sítios é o Catalão, em Sagres. A Idade do Bronze
é aquele período que remete também para os heróis homéricos da Odisseia, das guerras de Troia, daquelas épicas batalhas, Ulisses, Ajax e por aí fora, e de facto temos identificado no nosso território algumas necrópolis, inclusive é uma estela que está aqui nesta fotografia, que se encontra neste momento no Museu Municipal de Lagos, e que representa um guerreiro com o seu escudo solar, digamos, com uma lança, e no fundo contemporâneo destes mitos homéricos. Algum espólio associado a este período, uma ponta de lança, precisamente semelhante, como podem ver, àquela que surge figurada ali no campo superior direito da estela, fragmentos de braçais de arqueiro, entre outros. Passando para a Idade do Ferro, recuar ao batismo toponímico de Sagres, ou seja, este território, desde pelo menos o século IV a.C., começa a ser documentado por viajantes, exploradores, geógrafos, historiadores gregos. Sabemos que houve outros navegantes fenícios, cartagineses, que por aqui se aventuraram, mas foram os gregos que documentaram, do ponto de vista escrito e cartográfico, estas paragens pela primeira vez na história. O Éforo de Cimo foi um dos primeiros, que recupera textos mais antigos que podem recuar inclusive ao século VI a.C. Artemidoro, no século II a.C., esteve aqui presencialmente, e depois o texto de Artemidoro perde-se. Ele surge citado por outros autores como Estrabão, já no século I, e todos eles descrevem o território nos seguintes termos. Para lá das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, surgem mares desconhecidos e chega-se ao fim do mundo. E eles batizam o atual Cabo São Vicente como Hieronacroterion, a expressão grega que depois traduzida para o latim resulta em promontório sacrum. Os árabes traduziram por chacris, por exemplo, e daí a origem da palavra Sagres, remonta na verdade à antiguidade clássica. Havia já no século IV d.C., o romano também nos legou algumas descrições e falam também da questão da importância do sol, que no ocaso parece que o sol ganhava uma dimensão superior, que fazia ferver as águas, e que precisamente no Cabo era a morada dos deuses da antiguidade, um Olimpo da antiguidade, em que as pessoas lhes era negado o acesso à noite, porque era lá que habitavam os deuses, e que havia grupos de 3 e 4 pedras que as pessoas da época ainda faziam libações e cultos, e essas pedras poderiam ser efetivamente ainda os meninos. De facto, estamos perante uma geografia que conspira. É um santuário natural que, a dado momento na história, foi apropriado pela humanidade enquanto um santuário consagrado aos deuses da antiguidade, e é de facto um território que ainda hoje, se formos ao pôr do sol ao Cabo São Vicente, é um território de peregrinação e que atrai milhares de pessoas na contemporaneidade. Ora bem, sobre a Idade do Ferro também temos alguma materialidade, além destas histórias, um sítio interessante na boca do rio, o Cerro do Castelo. O próprio nome Castelo indicia antiguidade e foram documentadas evidências de Idade do Ferro. Na aldeia da Pedralva, no final do século XIX, foram identificadas estas duas estatuetas em bronze, um touro, um javali com presas de prata. Curiosamente, estas duas peças que hoje estão no Museu Nacional de Arqueologia encontram-se depositadas
nesse museu por obra e graça de duas crianças, e assim ficou documentado por Estácio da Veiga, no final do século XIX, que enquanto andavam a passear junto à aldeia da Pedralva, na herdade das Colmeias, encontraram qualquer coisa a reluzir e era de facto, eram estas duas peças embrulhadas numas fitas de ouro que na altura foram vendidas a um ourives de Lagos. Saltando para o período romano e avançando a nossa história, vamos até à Boca do Rio mais uma vez. A Boca do Rio realmente reúne uma série de apontamentos naturais e culturais muito importantes para o nosso concelho, e este período romano na Boca do Rio encontra-se representado por uma vila com uma opção que se desenvolveu entre o século I depois de Cristo e meados do século V. Foram praticamente 500 anos de presença romana, sobretudo dedicada à indústria conserveira. Nós sabemos que o mar do sul do nosso país, da antiga Lusitânia, tem muita qualidade nas suas águas, uma boa diversidade e quantidade de peixe, de tamanhos consideráveis, inclusive. Ainda hoje a Lota de Sagres é uma lota das mais reconhecidas em termos de qualidade, variedade e diversidade de peixe. Os romanos perceberam isso e neste baú terão cultivado sal por insolação, terão pescado e terão produzido conservas de peixe sobre as quais nós temos estas evidências. Em campanhas mais recentes, o sítio foi identificado no século XIX, foi escavado pela primeira vez no século XIX, foi na verdade o terremoto de 1755 e o marmoto que pôs já à vista estas ruínas. No século XIX, o Estácio da Veiga, pioneiro da arqueologia algarvia, desenvolveu aqui as primeiras campanhas de escavação. No século XX, outros se seguiram, mas, sobretudo, muito recentemente, mais um projeto com a Universidade do Algarve, conduzido pelo professor João Pedro Bernardes, em cooperação com uma universidade alemã de Marburg e com o professor Félix Teichner, permitiram-nos desenvolver algumas intervenções geofísicas e identificar anomalias geofísicas no subsolo e dirigir as escavações precisamente para estas anomalias, o que nos permitiu pôr a descoberto grandes tanques de salga de peixe, as chamadas cetáreas, armazéns, espólio anfórico e muito mais. Na viragem do milénio, junto ao armazém Pombalino, que domina ali a praia da Boca do Rio, um armazém também por si só dedicado à indústria conserveira, construído por ordem de Marquês de Pombal para apoio aos pescadores da Real Companhia das Pescarias do Algarve, e sobre este armazém existia e ainda existe parte de um grande painel de mosaicos romanos, de teselas, e os vestígios das termas que serviam este complexo habitacional. Estes mosaicos foram finalmente objeto de restauro há cerca de 4 anos, por iniciativa do município de Vila do Bispo. Foi um projeto participativo, contámos com a disponibilidade da equipa para acolher crianças da AEC de Património da Câmara Municipal de Vila do Bispo, e as crianças visitaram os trabalhos de restauro. António Pereira está ali a explicar o processo, e o que resultou foi, podem ver na barra superior, os desenhos produzidos pelas esposas de Estácio da Veiga no século XIX, o estado em que eles se encontravam em 2000, o estado em que eu os encontrei em 2014, em instalações municipais com cogumelos inclusive, e depois o restauro que se encontra neste momento completo, e estes mosaicos aguardam o seu transporte para aquilo que se presume ser o seu destino final, que é o Museu Municipal de Vila do Bispo.
A Boca do Rio também tem frescos, tem estuques decorados e um espólio muito interessante. E uma das grandes descobertas recentes, precisamente em 2018, foi o Porto Romano. Conseguem ver aqui o Perdão, os degraus, a rampa, a argola para a amarração das embarcações. De facto, são tudo antigas novidades identificadas nas campanhas desenvolvidas nos últimos 5 anos. Com o professor João Pedro Bernardes também escavámos pela primeira vez a necrópole em 2016, e toda esta investigação temos espólio diversificado, desde pesos de rede, pesos de pesca, pregos, anzóis, lucernas, como podem ver aqui, moedas, cloacas, canalizações, pratos, telhas, de óleo, ânforas, um espólio muito importante, bem preservado e representativo deste período. Desculpem. Ouro sobre azul, peças também que as senhoras em particular apreciam, e mais uma ilustração representativa de como é que seria aquela paisagem há cerca de 2000 anos. Este sítio era subsidiário de um outro sítio localizado em Sagres, na Praia do Martinhal. No fundo era, na verdade, a Praia do Martinhal que era subsidiária da Boca do Rio, porque aqui existia de facto um complexo solar importantíssimo que documentou 11 fornos que alimentavam com as suas ânforas o escoar dos produtos produzidos na Boca do Rio. Esta representação aqui ainda é em primeira mão. O que estão a ver são ilustrações, esboços ainda do Luís Taclin, que vão estar depois em grande dimensão no nosso museu. E no fundo, aqui nesta vila, produzia-se as ânforas que eram embarcadas para o Martinhal, por sua vez cheias com o Selbegarum e com os liquem, aquelas pastas de peixe, que depois eram exportadas para todo o Império Romano. E hoje podemos dizer com toda a segurança que o maior centro de produção conserveira romana conhecido é Troia, uma fachada a 4 km na margem esquerda do Rio Sado, e que, quanto à área produtiva, a Boca do Rio será até ao momento o segundo sítio com a maior capacidade produtiva do Império Romano, de todo o Império Romano. A Boca Martinhal também nos deu surpresas inéditas, até ao momento não se conhece paralelo. São colmeias romanas, utilizadas pelos romanos nas suas habitações, um sistema que hoje já não é utilizado, mas que funcionaria desta forma, uma forma horizontal, em que as abelhas entravam pelo exterior e os romanos, no interior das suas habitações, armazéns, podiam extrair o mel. É uma representação mais infantil, também usada na nossa comunicação com as crianças, realizada por um jovem aqui do nosso concelho, e pronto, mas dá para perceber perfeitamente como é que funcionaria este sistema. Saltando para a Idade Média, temos também evidências. É o período em que o nosso primeiro rei de Portugal consegue resgatar as relíquias do mártir Vicente e levá-las para Lisboa. Sabemos que entre o século VII entre o século VIII e o século XII existiu aqui na zona, nas paisagens do Cabo, uma ermida que os árabes chamavam Caniçat al-Ghurab, os portugueses chamavam Ermida do Corvo, onde as relíquias de São Vicente se encontravam depositadas, e nesse período foram resgatadas para a cidade de Lisboa, e daí ser São Vicente Padroeiro de Vila do Bispo, celebrando-se o dia de São Vicente no dia 22 de janeiro, padroeiro da Diocese do Algarve e do Patriarcado de Lisboa, ao contrário do que muitas pessoas entendem. São Vicente é o padroeiro de Lisboa e não Santo António. Sobre este período temos, junto ao Menino do Padrão, que podem ali ver à direita, uma necrópole muito interessante do período moçárabe, a norte visigótico,
com espólio também que vai estar patente no nosso museu, mais uma investigação do professor Mário Varela Gomes. Temos telas funerárias depositadas na Igreja Matriz do Bispo e que depois transitarão para o nosso museu, 2 à direita em arnite vermelho, o Greste Silves, perfeitamente integráveis neste período, e aqui uma tampa de um sarcófago em que na base desta seta podem ver uma estrela de David, o que remete para a cultura judaica. Outras evidências são várias. Aqui temos um silo e uma tampa, é uma montagem, mas é um silo inédito descoberto no ano passado nas nossas campanhas de fim de semana, e que era onde no período medieval se depositavam os cereais. Portanto, estamos a falar de mar e terra, de recursos e economia, de atividades como a agricultura, a pastorícia, a pesca, o marisqueiro, e, portanto, aquilo que nós pretendemos fazer no nosso museu é numa perspectiva histórica, a evolução das tecnologias em torno destes recursos e da exploração destes recursos. Portanto, vamos facilmente a arqueologia, a etnografia. Temos aqui uma foice, por exemplo, uma foice subatual, e depois temos uma foice da Idade do Bronze, com elementos de foice em sílex. Estes sapatinhos dos mariscadores, este passado mais recente desta economia local será tratado ao longo da história com a materialidade dos objetos que eram utilizados para explorar os recursos. Portanto, vamos do celeiro do Algarve, o nome pelo qual esta região era conhecida até há pouco tempo, a um verdadeiro mar de oportunidades. Assim, e também temos os famosos understands, os percebes, é uma temática à qual nós não podemos fugir e que vai ser tratada devidamente no nosso museu e nos restaurantes da Envolvente, seguramente. Inclusive também temos bolachas, são apontamentos muito interessantes. Houve uma fábrica de bolachas em meados do século passado aqui em Vila do Bispo, mais uma vez o celeiro do Algarve e os subprodutos do cereal. No mar, qualquer cabo, mas sobretudo este cabo, que é uma importante esquina entre o Mediterrâneo, a África, norte da Europa e o Atlântico, uma esquina frequentadíssima deste e aqui naufragaram várias embarcações, sobretudo no contexto de batalhas navais. Junto à praia da Salema temos um naufrágio importantíssimo de um navio chamado Ocean, que era um navio almirante da esquadra francesa durante a Guerra dos 7 Anos, numa batalha foi afundado, queimado e ali ficou à guarda do tempo e tem sido objeto de algumas abordagens de investigação. Este é o aspecto da popa e da proa, da carranca deste navio. Algum do espólio que foi retirado a partir dos anos 50, estes canhões, por exemplo, que a fotografia dos anos há 50 anos atrás, estas fotografias mais recentes, e posso dizer que estes canhões e o espólio associado a este naufrágio, parte desse espólio vem a caminho de Vila do Bispo para o nosso museu. Em Sagres, na rotunda da Mareta, tem esta âncora que é também deste navio, mais alguns elementos do espólio, que constou de uma exposição do Museu Nacional de Arqueologia, O Tempo Estilhatado ao Mar. Sondas, machados, um grande panelão em bronze rebitado, e mais recentemente, já no contexto da Primeira Guerra Mundial, também temos aqui um episódio profundamente investigado, que foi as ações de um submarino alemão, o 35, que no mesmo dia, no dia 24 de abril de 1917, afundou 4 embarcações neutras aliadas aqui ao largo de Sagres,
e do qual resultou a publicação de um livro entre a Marinha Portuguesa e a Câmara Municipal de Vila do Bispo, precisamente em 1917, a assinalar os 100 anos deste episódio. Se calhar vamos passar este slide, não vale. Serviço educativo, educação e sensibilização patrimonial. É um trabalho que resulta da investigação, é devolver à comunidade, sobretudo aos jovens e às crianças, a sua herança cultural. Vários projetos, temos ali a Beatriz a guiar crianças do Jardim de Infância para ver as pegadas de dinossauro na Praia da Salema. Chamamos este projeto de Escolas e Paisagens de Vila do Bispo, levar as crianças à envolvente escolar e ao património dessa envolvente. Também trabalhamos com os menos jovens, naturalmente, sempre em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, a visitarem aqui as ruínas romanas da Boca do Rio. Outros meios de divulgação da nossa investigação. Para quem tiver curiosidade de conhecer parte destes contextos, há um recurso muito interessante para fazer passeios na paisagem em autonomia, que é a aplicação Bispo Go. Está disponível para Android e iOS, e pode escolher e personalizar a rota com base nos interesses. São mais de 80 pontos e 5 rotas. E todo este trabalho tem sido desenvolvido com os recursos internos da Câmara, em parceria com entidades externas como universidades, e tem sido sediado aqui no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, onde eu estou agora, que queremos devolver o nome justo, que era o antigo mercado municipal, e gostaríamos de voltar a chamar este espaço o mercado, desta vez da cultura, à volta dos percebes, que era assim que era conhecido. Mas é um espaço manifestamente insuficiente para desenvolver todo este trabalho, para acolher todo este espólio. Também em parceria com a Doca Pesca, temos pronto para abrir em Sagres, o Centro de Interpretação da Lota de Sagres. Mas pronto, como eu já disse, é um espaço que não era suficiente para as nossas necessidades, para as necessidades do nosso património, e olhando para este edifício, os antigos celeiros da Federação Nacional de Produtores de Trigo, há cerca de 6, 7 anos, iniciou-se um projeto de reabilitar este espaço para a construção de um museu, que passaria a chamar-se então o Celeiro da História. O espaço original ao espaço original foi anexo um módulo de recepção, área técnica, cafetaria e auditório, e dentro da ortogonalidade da arquitetura é implantado um módulo orgânico que faz lembrar, de certa forma, uma pegada de dinossauro, não é tridáctilo neste caso, e onde, no fundo, é um mobiliário expositivo onde se vão incorporar as narrativas e o espólio. Portanto, este é o aspecto ainda virtual. O museu está praticamente terminado, mas ainda tem taipais, e aqui temos um aspecto mais clean e com muito movimento, que esperemos que não seja só no dia da inauguração. Em termos de identidade gráfica, aquilo que temos previsto é que essa identidade surja do perfil da fachada do edifício. A cor daquele módulo e da moldura externa remete precisamente para a geologia, para o princípio da nossa história. Vai buscar estes tons de ocre, estes óxidos que se encontram presentes nas nossas paisagens. E no fundo também remete para a questão da linha do tempo. E a ideia é conhecer a história do Vila do Bispo num dia, num passeio a esta unidade museológica, que se pretende interativa, participativa, e já o é, porque temos tido muitas colaborações da comunidade local, e a ideia é precisamente acolher todas estas campanhas de investigação e investigadores neste museu, em comunhão com a comunidade, com os jovens e crianças, e de facto realizar um projeto diferenciador para a comunidade, da comunidade,
e nesse sentido, com esta autenticidade, quem vem de fora, o visitante, o turista, vai beneficiar desta identidade do território e das suas gentes. Este é o aspecto interior, mais ou menos, podem ver ali a escala dos canhões relativamente a todo o espaço, a escala dos mosaicos, vamos ter meninos, vamos ter objetos grandes, pequenos, desde objetos vistos à lupa, como objetos que temos que nos distanciar para ter percepção do todo. Este é um aspecto mais ou menos do que será o interior do museu, em termos de tonalidades inclusive. E pronto, e não vou alongar mais, peço desculpa pelo deslize de 9 minutos. Espero que se mantenham atentos a este projeto. Nos próximos tempos vão surgir naturalmente da comunicação social alguns momentos importantes, como a chegada dos canhões a Vila do Bispo, por exemplo. Vamos dando conta destas nossas ações e esperamos que a ideia era inaugurar no dia 22 de janeiro, não sei se será possível porque estamos dependentes de fornecedores, mas a ideia é que seja na inauguração, seja no futuro, entendam este espaço como vosso, sobretudo a comunidade local, mas todos e todas aqueles que nos queiram visitar, conhecer melhor o Conselho de Vila do Bispo. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Ok. Estás a partilhar o teu ambiente de trabalho já agora. Ok. Não tem nada de mal, mas de qualquer dos modos... Temos aí o amor ao menino. Vou tentar sair. Eu acho que posso interromper a tua partilha, deixa-me ver. Interromper o vídeo. Não? Está aqui, já está. Ok. Interrompi, foi a tua câmara, desculpa lá. Não, também não se perde nada. Ainda há alguns resistentes, eu pensava que já estava sozinho, que eu não me estava a ver. Não, acho que não saiu ninguém. penso que saiu agora uma pessoa, mas durante a apresentação não saiu ninguém. Entretanto, eu reparei que houve 2 ou 3 pessoas que entraram a meio da apresentação. Portanto, para quem não ouviu o princípio, só recordar-vos que isto está a ser gravado e que depois será colocado no YouTube. Portanto, também podem depois recapitular o que não apanharam no princípio. Portanto, não sei se alguém tem... Eu vou ver aqui o chat. Questões não temos. Temos aqui um comentário apenas do professor Luís Palma, que ficou com curiosidade de visitar o futuro museu e que gostou da apresentação. Não sei se alguém tem algum comentário que queira colocar ao Ricardo. Podem abrir os vossos micros, se preferirem também falar diretamente. Ou algum comentário também. Isto é aquela parte em que ficamos na dúvida se fomos suficientemente esclarecedores ou suficientemente enfadonhos. Não, acho. Olha, eu gostei muito obrigado, foi muito interessante. Eu agora não sei o que é que fiz ao computador, não consigo ver a imagem. Não sei se me estão a ouvir com tudo. Sim, Estamos a ouvir, sim. Ok, muito obrigado, Ricardo, e ao colega também da SPEA também. Obrigadíssimo. Obrigado, Ricardo, também. Só, pronto, já que não há questões, só aqui um esclarecimento. Eu há pouco só não me apresentei porque está aqui o meu nome é André, mas eu trabalho na Almargem. Portanto, a Almargem, juntamente com a SPEA, são os co-organizadores deste evento do Festival de Observação de Aves, sendo que a Câmara Municipal de Vila do Bispo, são os promotores, portanto o evento é deles e nós ajudamos a prepará-lo, por assim dizer. Só aqui dar uma nota, temos aqui a Maria Manuel Branco. Este projeto, claro que tem sido desenvolvido num município pequeno, num município com vontade, com coragem e com poucos recursos humanos. Eu não quero dizer que sou o pai do museu, sou o principal impulsionador interno, também sou o único desta área, naturalmente, mas tenho contato com a colaboração de muitas pessoas externas ao município. A Maria Manuel trabalhou connosco 3 anos, é antropóloga, é museóloga e vai, se correr bem, em breve, trabalhar em definitivo no museu.
Temos também a Beatriz Tomás Oliveira, que é daquelas colaboradoras e amigas sempre presentes, cujo contributo é importantíssimo. Quando eu falo da geologia e de paleontologia, recorro a quem sabe, e aqui temos um investigador local, e pronto, e muitos mais. Estou-me a referir à Maria e à Beatriz, que estão aqui presentes, mas estes projetos são realizados por vastas equipas, projetos multidisciplinares, e só assim faz sentido. Portanto, pelo menos obrigado a vocês duas que estão aqui. E pronto, acho que não há mais perguntas. Ok, a Beatriz, sim. Eu ainda não conhecia esta tua apresentação, obviamente já conheço o projeto do museu, mas gostei bastante da tua apresentação e já estás a dominar a geologia. Continua. Convém termos pelo menos noção da geologia, porque senão não temos os pés assentes na terra, não é? Exatamente, exatamente. Pronto, então se não há mais questões ou comentários, só nos resta agradecer a todos por terem participado. Ricardo e a todas as pessoas aqui presentes, obrigado pelo vosso interesse. Notar que convidar-vos também para o festival, digamos, no seu formato presencial. Teremos mais dois webinars, um no domingo e outro na quarta-feira, na quinta-feira, peço desculpa. Mas de qualquer das formas isto é suposto funcionar como um teaser, tal como o Ricardo mencionou há pouco para a questão do museu. É suposto funcionar como um teaser para levar as pessoas a Sagres. Portanto, este é o nosso objetivo, é que vocês participem no festival. E penso eu, para quem possa não conhecer bem o evento, é importante mencionar que é um evento com 275 atividades, sendo que 100 delas são pagas e o resto é gratuito. E isto só se consegue fazer estas atividades gratuitas por causa de termos imensas pessoas, nomeadamente o Ricardo e a Beatriz, também aqui presente, que fazem atividades no seu tempo livre, por amor à camisola, simplesmente para promover o património, seja natural, seja cultural. Portanto, este evento é, penso eu, muito especial nesse sentido, porque realmente é uma dimensão muito considerável, é o maior do seu tipo em Portugal e o segundo maior a nível da Península Ibérica, precisamente porque temos esta rede de guias e de especialistas, pronto, que realmente dão tudo o que podem e mais para este tipo de eventos. Portanto, muito obrigado ao Ricardo, obrigado à Beatriz também, já que está aqui, e pronto, e obrigado aos nossos participantes pelo vosso interesse. Obrigado nós. Boa noite. Obrigado. E até já no festival e até já no museu. Exatamente. Vemo-nos por lá, então. Ok, boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.